Olá pessoal, vamos lá, vamos para a nossa questão número 2 da lista 1. Vamos fazer o mesmo processo, leitura da questão, para ver como a gente vai fazer a resolução da mesma, tá bom? Então vamos lá. Uma geladeira, ela pode ser vendida à vista por R$ 1.800 ou em duas parcelas, sendo a primeira uma entrada de R$ 400 e a segunda, 2 meses após, no valor de R$ 1.543,50. Qual o valor da taxa mensal de juros compostos utilizada? Essa questão é um pouquinho mais complicada, a gente pode ver como a gente faz. Então vamos lá. Então a gente pensando aqui a minha geladeira eu posso ter duas opções. Ou eu compro essa geladeira por R$ 1.800 à vista, ou eu pago 400 de entrada, mais uma parcela de R$ 1.543,50 depois de 2 meses. Muito bem. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: toda vez que eu vou fazer uma compra, né, e ele quer saber a taxa de juros para essa segunda opção, que eu pago em duas parcelas. Mas toda vez que eu tenho um valor, eu vou fazer uma compra, no caso de uma geladeira, e vou pagar uma entrada, vocês têm que pensar o seguinte: para eu calcular o juro composto, eu vou precisar ter o valor do capital e o valor do montante. São os dois valores que a gente tem nesse tipo de operação. O valor do capital não pode incluir esse valor da entrada. Por quê? Porque o capital é o valor que vai ser de fato financiado. Se a geladeira custa R$ 1.800 e eu já paguei 400 por ela, quanto que a loja vai fazer financiamento? Apenas 1.400. Vou esquematizar aqui. Então, isso que eu estou falando é o seguinte, ó. Fui na loja e vou comprar a geladeira. O valor da geladeira é 1.800. Esse é o valor dela lá na loja. Mas eu vou dar uma entrada. Vou pagar R$ 400 como entrada. Então, o valor que eu vou de fato financiar, 1.800 menos 400, é o valor a financiar. Esse é o valor que vai entrar no meu financiamento para ser pago, beleza? Então, se a gente pensar no nosso conceito de o valor inicial da minha operação é o valor, o capital, então esses 1.400 correspondem ao capital dessa minha operação. E qual é o montante? Esse valor a financiar, na verdade, eu vou pagar ele depois de quanto tempo? Eu vou pagar ele depois de 2 meses. Que ele fala aqui, ó, a segunda parcela, 2 meses após. Então, eu vou pagar depois de 2 meses. E qual é o valor que eu vou pagar depois de 2 meses? R$ 1.543,50. Esse valor futuro que eu vou pagar daqui a 2 meses, ele é quem? Se o valor inicial é o capital, o valor final corresponde ao meu montante. Então, eu já tenho o montante, já tenho o capital. E tenho o tempo. O que ele quer saber é a taxa de juros. Bom, ele falou aqui na questão que se trata de uma questão, ele quer saber taxa mensal de juros compostos. Então, ele me deu essa outra informação. Ele falou que nós estamos falando de uma questão de juros compostos. E qual a expressão que relaciona montante, capital, taxa e tempo em juros compostos? Vou colocar lá aqui do lado. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Essa é a expressão que relaciona esses três. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir esse 1 mais i elevado ao tempo. Essa expressãozinha aqui, né? Para a gente chegar na nossa resposta. Então, vamos lá. Vamos substituir os valores. Trazer nossa formulinha aqui para o outro lado. Montante. Tem o valor do montante? Tem. 1.543,50. É igual. Capital. Tem o valor do capital? Tem. 1.400. Vezes 1 mais a taxa, que eu desconheço, elevado ao tempo, que é 2. Então, eu preciso de 1 mais i elevado ao quadrado. É isso que eu quero descobrir.
Se esse 1.400 está multiplicando esse 1 mais i, o que eu faço com ele? Eu passo ele dividindo. Então, 1.543,50 passa dividindo pelo 1.400. Com isso, eu vou chegar no valor do 1 mais i elevado ao quadrado. Se eu fizer essa conta, 1.543,5 dividido pelo 1.400, eu vou chegar que 1 mais i elevado ao quadrado é igual a 1,1025. Nesse momento, eu poderia fazer vários cálculos matemáticos, cair numa equação de segundo grau para achar o i, mas eu tenho uma forma mais fácil de achar isso. Vamos olhar lá no enunciado que eu dei o valor dos dados, né, da taxa, e ver qual desses valores que estão no enunciado batem com esse 1,1025. Ó, primeiro, 1,06 elevado ao quadrado, 1,1236. Não. Esse segundo, 1,04 ao quadrado, 1,0816. Não. 1,02 ao quadrado é 1,0404. Não. Olha o último aqui, ó. 1,05 ao quadrado é exatamente 1,1025. Lembrando, o que é esse 1,05 ao quadrado aqui? Na verdade, ele é o quê? Ele é 1 mais a taxa. Na verdade, ele é 1 mais 0,05 ao quadrado. Portanto, daí eu posso tirar e posso chegar à conclusão que a taxa seria de 5% ao mês. Então, veja, com os dados que eu dei, você conseguiria saber qual é a parcela referente aos juros, 1 mais i elevado ao quadrado, que é exatamente onde a gente chegou aqui, 1,1025. Aí a gente só precisaria ver, dentro das informações que foram dadas, qual é a taxa de juros correspondente. Olhando para dentro, né? Olhando aqui que é 1 mais i, então é 1,05, se eu fizer menos 1 vai dar o próprio 0,05. O 0,05, como é que eu sei que ele é 5%? Aquilo que a gente já fez no exercício anterior. Se eu multiplico e divido por 100 essa taxa, em cima vai dar 5, embaixo fica o 100, então é a mesma coisa aqui, 5%. Ah, professor, mas como é que eu sei que isso é ao mês ou é ao ano? É fácil, é só olhar para o tempo que eu incluí aqui na minha questão. O tempo que eu coloquei foi de quanto? O tempo que eu coloquei foi de 2 meses. Então, se eu coloquei aqui um tempo de 2 meses, a taxa vai sair aqui no final, vai ser uma taxa mensal. Beleza? Essa é uma questão para vocês treinarem um pouco, quebrarem um pouco a cabeça. Os objetivos das listas também são nessa direção, de vocês refletirem, pensarem, trabalharem, quebrarem um pouco a cabeça. É uma questão um pouquinho mais elaborada, mas é importante para que a gente consiga amadurecer o conhecimento da matéria. Beleza? Então, a gente fica por aqui nesse vídeo. Daqui a pouco a gente volta com a resolução das questões da lista número 2. Um abraço, bons estudos a todos vocês.